Imperatriz Maria Leopoldina. Então, eu queria falar sobre as marcantes da vida da mulher, incluindo a história brasileira, porque ninguém se fala muito que as mulheres brasileiras fizeram. Então, mulheres marcantes sobre a figura política sobre a história. Então, vamos começar com a arquiteta da Austrália, Maria Leopoldina, a esposa do Dom Pedro I. A vida de Maria Leopoldina era uma vida de arquiteta da Austrália. Ela estudava, tinha educação religiosa, tinha educações explícita como arte, música, uma educação como toda princesa teria nesse mundo. Aliás, ela tem um papel muito fundamental sobre a política da Europa, porque Napoleão estava fazendo o seu mini continente, né? Napoleão começava a conquistar muitos territórios, então ela vivia fugindo de Napoleão. Então ela viu como que funcionava batalhas, guerras e outros derivados sobre esse contexto. Então ela viu como é que através de outros olhos como funcionava um reino. Então, quando Dom João queria que o Dom Pedro teve uma mulher virtuosa, uma mulher significativa para conseguir trazer o bem a proveito do seu filho, Dom João escolheu a princesa Leopoldina, porque ela tinha um caráter muito bom, ela tinha um caráter pessoal além dos interesses políticos. Então ela tinha personalidade, qualidades, como esposa, uma governanta, como tomar decisões além do seu marido. Então eu vou citar muitos detalhes que ela influenciou para o dia do fico. Então, Dom João VI queria que uma esposa virtuosa para o seu filho. Então essa festa não era para o Reino Unido de Portugal, era para o Brasil. Então Dom João VI tem muitos detalhes que muita gente fala que ele já projetava para uma imperatriz para o Brasil. O seu filho casasse com uma rainha para governar o Brasil. Então, alianças políticas, como Dom João queria uma esposa, que queria alianças políticas, estabilidade e prestígio na status social na Europa. Então, a mulher casar com o seu filho na Europa era muito grande. E é lindíssima Maria Leopoldina. As festividades, dá para ver o encontro de Dom Pedro I com a princesa Maria Leopoldina dentro da Austrália. Esse é o contexto. Então aqui nesse detalhe dá para ver melhor como que funcionava os dois se conhecendo. Antigamente não tinha aquele eu vou conhecer meu esposo. Não, você se conhecia na hora do casamento. Então os dois eram muito jovens, os dois eram totalmente envergonhados com si mesmo. Então começaram a se conhecer na festa do casamento. Foi uma oportunidade de demonstrar prioridades e prestígio da corte brasileira, além de reforçar alianças políticas entre a Austrália e o Brasil. Foi um grande momento grande na alegria das celebrações, marcando o início do novo capítulo da vida de Leopoldina e Pedro. Bem, a história do Brasil ao obedecer em satisfação aos seres independentes do Brasil. Então, já tinha. Então, ali eles não tinham como que ia fazer uma sequência de detalhes só. Nós vendo de outro jeito, um jeito mais terceira pessoa, nós já captula que foi ótimo a princesa Leopoldina casar com o Dom Pedro. Ela que fez tudo que ele fez tudo que o Dom Pedro ficasse. O casal Maria Leopoldina, um casal já teve, com certeza já aí nessa foto já teve um filho, essas coisas. Aí vamos falar sobre o dia do fico. O dia do fico foi muito a consequência da Maria Leopoldina, porque as cortes portuguesas queriam que o imperador, o príncipe regente do Brasil voltasse para lá. E Dom Pedro o Brasil e o Brasil voltasse como uma colônia portuguesa.
que o Brasil era o Reino Unido de Portugal e Brasil e mais um país que eu não tô lembrado. Então, ali, eles queriam que o Brasil votasse como status de colônia. Por quê? Ali no Brasil já tinha suas cortes, já tinha seu parlamentar, já tinha sua justiça, já tinha seus juízes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim. Por que ia ser prejudicial para o Brasil votasse como estado de colônia? Além de ser um estado de colônia, né? Porque os processos e a distribuição de leis do Brasil ia ficar muito prejudicial. Por exemplo, o Joãozinho da padaria processou outro Joãozinho usar o. Vamos lá. Usar o mesmo nome. Com certeza, se isso não existia, ia sair na polada dos dois Joãozinhos. Só ali ia ser mandado para Portugal. E Portugal não existia barças enormes, existia caravelas. Ia se demorar, ó, um século. Demorar uns 2, 3 anos para resolver esse processo, que é ó o processo. Então, o Brasil não queria como estado de colônia. Então, o Brasil já tinha seu juiz e ia ser resolvido ali mesmo. Não, Portugal não estava suportando mais. Ele viu que o Brasil estava evoluindo mais que Portugal, porque o recurso do Brasil é gigantesco. Até hoje existe esse recurso. Então, ali foi os portugueses não estavam suportando mais os brasileiros. Muitos relatos dizem que os portugueses estavam odiando os brasileiros odiando os portugueses. Então, vamos falar de outra personagem, figura histórica, que é a Maria Quitéria. Maria Quitéria enfrenta esses portugueses, não estavam suportando mais os brasileiros não estavam suportando mais os brasileiros. Nesse contexto, daria guerras, passeatas, confusão, briga de rua, pessoa dando garrafada um no outro. Então Maria Leopoldina foi para a fazenda. Ali ela começou seus interesses inconscientemente. Ela não estava projetando fazer isso. Então José Bonifácio foi uma figura foi muito influente sobre o dia do fico. E ela foi influenciada. Ele foi influenciado para ser o ministro Dom Pedro I, causa da Princesa Leopoldina. Princesa Leopoldina, Dom Pedro não voltou para o Portugal causa da Princesa Leopoldina, porque a Maria Leopoldina estava grávida. Ela falou, não dá para eu voltar para o Brasil, eu estou grávida, Dom Pedro. Então Dom Pedro conscientemente não tinha nem mais oportunidade de ir embora. Não ir embora. Ele tinha que ficar. Então, as consequências drásticas do dia do fico foi muito graças à Princesa Leopoldina. Nós devemos agradecer muito essa mulher. Então, conscientemente e oportunamente, ela que assinou a independência do Brasil. Muita gente fala que não, ela não assinou. Eu baseados em sites, baseado em livros, muita gente fala que ela assinou. Tem muita gente da universidade pública fala que não. Federal, os universitários. E tem intelectuais brasileiros que falam que sim. Olha, eu não sei, aqui eu posso falar que ela foi uma grande influência para a independência do Brasil. Que Dom Pedro estava Dom Pedro estava em Rio Pirangas, estava em Pirangas, na margem do rio Ipiranga, em São Paulo. Então, ela foi conscientemente, ela viu como as razões para assinar o documento da independência do Brasil. A programação foi... Então, ela teve uma influência muito drástica. Então, ela assinou um documento, levou para o Dom Pedro, e Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. A Lê foi uma mulher muito extraordinária a forma de governar, a forma de opinar seu marido. Podia ser o braço direito de Dom Pedro, a mão direita de Dom Pedro. Então foi uma mulher muito essencial para a história do Brasil. Hoje nós conhecemos o Brasil como que é hoje, graças à Princesa Leopoldina. Mulher incrível, virtuosa, mulher abençoada. E a morte da Princesa Leopoldina, então nós teve o começo
e a morte. A morte da princesa Leopoldina não foi nem virtuosa, foi muito drástica. Porque nós fala da influência da princesa Leopoldina e não falou do marido dela, Dom Pedro I. Dom Pedro I era um morerengo, um, um, era um bofetão. Olha esse homem. Esse homem levou a amante dele para dentro do palácio, São Cristóvão. Presta atenção. Levou a amante para morar junto com a sua mulher. E Maria Leopoldina veio com problemas psicológicos por causa do seu aborto. Então, foi muito drástico a morte da princesa Leopoldina, porque é razão psicológica. Não estava aguentando. Imagina você tem o seu marido e trazer a amante lá dentro do seu palácio. A morte foi a coisa mais, foi mais coisa vergonhosa de Dom Pedro. Cara, a Marquesa de Santos foi a Marquesa de Santos que foi o nome conhecido dessa amante. Então, problemas mentais, psicológicos, que foi o falecimento de 29 anos da princesa Imperatriz Maria Leopoldina. E muitos relatam disso, muitas histórias disso, que Dom Pedro se arrependeu drasticamente dessa história. Ele ficou uns 6 meses desaparado da morte da princesa Leopoldina. Ficou desaparado. E se casou novamente, teve uma vida virtuosa e morreu como herói. Muita gente diz isso. Eu estou aqui para falar fatos, falar coisa manuscrita feita por eles. Então, Princesa Leopoldina faleceu em 1826. Fontes colocam que havia várias doenças ao longo da sua vida. Então, foi mais ações psicológicas e o aborto repentino do seu filho. Que ela carregava. Essa é a história drástica da princesa Leopoldina. A mulher que influenciou Dom Pedro a ficar, a mulher que programou a independência, assinou a independência do Brasil, levou e Dom Pedro proclamou a independência no mar do Rio Piranga. Esse é o primeiro tema do trabalho. O próximo vai ser as consequências da independência do Brasil. Maria Quitéria.